acho muito importante a gente acrescentar que a gente vive numa sociedade que supervaloriza o trabalho extenso, a gente supervaloriza essa questão de trabalhar até exaustão. Então é importante a gente falar sobre isso, de que não é uma medalha de honra tu trabalhar até exaustão, bem pelo contrário. Exatamente. A gente chama a atenção, tem uma publicação que fala muito interessante, que ele diz o seguinte, ó, mesmo os equipamentos de uma indústria, de uma empresa, que são máquinas que são programadas para trabalhar de forma ininterrupta, ainda estas a gente faz o que a gente chama de uma revisão preditiva ou preventiva para esses equipamentos, para evitar que elas falhem. Mas parece que a gente, dos humanos, as pessoas, a gente esquece que nós somos tão falíveis, né? Tão sujeitos a esse tipo de sofrimento, né? Que as próprias máquinas merecem esse tipo de atenção. Aliás, tem uma recomendação também que é feita sempre que, quando isso acontecer nas empresas, o primeiro ponto é parar, obviamente, examinar e ter a coragem de enfrentar esta situação. Tem uma história que um autor cita, e ela é muito pertinente, eu gosto sempre de reproduzir também, que ela diz o seguinte: quem não lembra da história de criança que tinha medo de dizer assim, tem um bicho-papão embaixo da cama? Uhum. Qual é a única maneira da gente vencer este medo e esta situação? É alguém descer com a criança e olhar embaixo da cama e ver que não tem. A mesma situação quando se apresenta na empresa. Quando você tem uma cultura desafiadora, uma cultura que competitiva, tem que ter coragem de parar, sentar, examinar, procurar ler os sentimentos que essas pessoas estão tendo, por que esse colega pode ter sido isso, em que podemos melhorar, quer dizer, ter um espaço de diálogo, né? E este é um termo que também tem se cunhado agora, da gente ter o que a gente chama de segurança psicológica. Aonde eu estou, na minha casa, no ambiente de trabalho, eu até me estabilizar, a pessoa fica eventualmente numa certa ansiedade, mas uma das deveres, digamos assim, das organizações é propiciar esta segurança psicológica para esta pessoa. E para isso é importante que ela consiga pensar, interagir, realizar, errar, inclusive, né? E não estar sujeita a punições. Mas isto é uma cultura de empresas que eventualmente promove ou traz esta situação. Então, muito diálogo, muita conversa, e é importante a gente entender que o ambiente econômico e macroeconômico, ele é extremamente competitivo, né? E o que a gente tem visto nas organizações são, às vezes, tarefas, são metas que as pessoas têm que cumprir, que estão acima, eventualmente, da própria capacidade humana, provocando esse tipo de esgotamento. Então, ter a coragem de parar, examinar estas situações, olhar embaixo da cama, olhar dentro da sua atividade profissional da organização, o que está acontecendo.